Várzea Live, o novo jeito de fazer comunicação. Assista agora a entrevista exclusiva com Nelton Rios, aqui da cidade de Várzea do Poço. Várzea Live, um novo jeito de fazer comunicação. Várzea do Poço completando 60 anos de história, 60 anos de emancipação política. E por falar nisso, parabéns, Várzea do Poço, por esses 60 anos, trazendo muita felicidade aí para o povo de Várzea do Poço. A história de Várzea do Poço a gente tem tratado aqui através das nossas entrevistas. E hoje, meu amigo, nós vamos conversar, eu posso dizer assim, com um historiador aqui de Várzea do Poço. Não poderia faltar ele, né? A gente vai conversar nesse momento com o nosso amigo Nelton Rios. E ele vai contar muita coisa de Várzea do Poço, vai contar também sobre a sua história, sobre sua vida, política também aqui em Várzea do Poço. Então estamos aqui para conversar com ele nesse dia especial. E a gente vai bater um papo nesse momento com o Nelton. E Nelton vai falar muita coisa sobre Várzea do Poço. Nelton, é um prazer ter a tua participação aqui através do Várzea Live, um novo jeito de fazer comunicação. Nelton, pra gente começar, vamos começar falando um pouco da sua vida, da sua história, família. A gente sabe que você é um filho aqui de Várzea do Poço. Como foi que Nelton Rios começou a sua trajetória de vida em nosso município, Nelton? É um prazer ter a tua participação mais uma vez. Prazer é todo meu, Giva. Quero, em nome do Várzea Live, cumprimentar você, Agamenon, a Lued, e dizer que a minha vida foi uma vida humilde. Eu fui criado numa família pobre. Minha mãe vendia almoço, lavava roupa para nos sustentar. Depois ela passou a ter na época o pessoal chamava restaurante, que ela vendia almoço. Inclusive os clientes dela era Terêncio, era Dudé, era muitas pessoas que vinham de Várzea do Poço. E aí ela foi nos criou. E depois já de um período mais maduro, eu passei a pensar na política. E exatamente foi no ano de 1966, naquela campanha de Juvenal contra João Franco. A minha mãe era comadre de Juvenal, mas na época houve um problema com ela e os políticos da época, e ela terminou não votando em Juvenal exatamente por causa desse problema político. E ela votou com João Franco. E inclusive a gente morava numa casa que era de tio da B. Tio da B cedeu para ela. E quando ele soube que mãe não iria votar em Juvenal, aí tio da B chegou para ela e pediu que desocupasse a casa. Foi que veio um outro tio Carneiro, que morava em Nanuque. Quando tomou conhecimento disso, comprou a casa e disse para minha mãe que ela pagava do jeito que ela podia. E aí continuou, né? Aí quando eu despertei para a política, foi exatamente nessa eleição de Juvenal com João Franco. E aí eu comecei a participar, subindo em caminhões e levar o nome de João Franco. E naquela época, você sabe que criança falava muita besteira. Eu achava que chamando Juvenal Galo Branco, que eu estava desmerecendo ele. E aí foi andando, eu criei a curiosidade. Eu lembro que eu falei até na outra entrevista, que na casa onde a gente morava, logo cedo, quando o Juvenal brigou com Lopes, que se separou, aí convidou Luiz do Doce Céu Limpo para fazer o calçamento de Várzea do Poço. E eu estava dormindo, acordei com o Luiz dizendo que tinha vindo começar o calçamento de Várzea do Poço. E a partir daí eu comecei a ficar apaixonado pela cidade e acompanhar as obras da cidade. Tanto é que todas as vezes que começava o calçamento, eu marcava com a pedra o início durante o dia e o final para ver quanto tinha de calçamento. E aí foi andando e tudo, aí eu comecei a participar de tudo em Várzea do Poço. A luz, por exemplo, nós recebemos a energia elétrica aqui, que na época era chamada de energia da Paulo Afonso, no dia 23 de julho de 1973, numa sexta-feira, às 10h25 da manhã. Eu lembro que eu estava em frente ao bar que
que hoje era chamado de Badidéa, e tinha uma torre no meio da praça, a torre do VP, que foi seu Pedro Januário quem idealizou esse VP, simbolizando Várzea do Poço. E eu fiquei ali na frente esperando as lâmpadas da torre acenderem para eu comemorar mais ainda a chegada da luz. E aí fui criando mais interesse por Várzea do Poço. Quando foi em 1976, foi a inauguração da Luiz Paulo Afonso, também do Gato, Itapuã. Primeiro chegou para Várzea do Poço, Nova Esperança, Barra Nova e Ceolândia na época. Ficou faltando Itapuã. E quando a Luz de Itapuã chegou, o Manuel Novaes veio inaugurar, já que foi um projeto dele, e me deram a oportunidade de fazer o meu discurso. Walter de Zacarias perguntou: Nelson, você tem coragem de discursar? Eu digo: claro que eu tenho. Aí fiz meu primeiro discurso. Foi a partir daí que eu desejei ser político e desejei ser candidato a alguma coisa. Mas aí os pessoas: por que você não sai logo candidato a vereador? Eu digo: não, eu vou sair candidato a vereador quando eu já tiver obras para mostrar ao povo que o meu interesse é trabalhar. Foi quando eu consegui o telefone para Barra Nova, Nova Esperança, Várzea do Poço, Itapuã, e consegui outros projetos aí. Daí eu me candidatei em 1988. Na época, o candidato a prefeito foi Zé Matos, contra Terêncio. E eu fui o segundo mais votado. Primeiro o Léo, por ser do grupo de Terêncio, e eu fui o segundo na geral e o mais votado do meu grupo. Muito bem, como você pode ver, meu amigo, Nelton Rios realmente conhece muito sobre Várzea do Poço, sabe muito sobre Várzea do Poço, contando também a sua infância, né? Emocionado, porque a gente se emociona mesmo em contar as coisas de Várzea do Poço, muitas vezes as dificuldades que as pessoas passam no município de Várzea do Poço. E essas histórias que ele está contando aqui, meu amigo, outra coisa para você. Muitos que estão assistindo aí, que quem sabe está morando em outros estados, que é de Várzea do Poço, você não era nem nascido, inclusive eu. Muita história que o Nelton já contou aqui, não era nascido eu, não era Agamenon, e enfim, muita gente que está aí nos assistindo nesse momento. Mas, Nelton, fala um pouco agora aí da sua trajetória política, continuando a falar de Várzea do Poço. A gente sabe que você trouxe aí muitas coisas também para Várzea do Poço, ou seja, você deixou e tem deixado o seu legado aqui em nosso município. Então fala um pouco aí da política. Nelton vereador, tantas vezes, né, Nelton? Você me falou aqui que você foi o vereador que exerceu mais mandatos no legislativo aqui em nosso município, Nelton. Então fala um pouco aí da política, das suas conquistas como vereador em tantas vezes aqui no município de Várzea do Poço. Giva, como nós estamos na semana do aniversário de Várzea do Poço, eu gostaria de alertar aqui, porque antes de eu tomar conhecimento disso, as pessoas confundiam o aniversário de Várzea do Poço. Uns faziam o dia 29, outros achavam que era dia 31. Depois que eu consegui a cópia do Diário Oficial, que eu vi a lei número 1774, de 30 de julho de 62, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 2 de agosto de 62, foi a partir daí que eu comecei a mostrar ao povo que a data oficial do aniversário de Várzea do Poço é exatamente dia 30, e não 29, 30, 31, como muitos têm dúvida. E muitos dos estudantes ainda não sabiam. A partir daí foi que ficou fincado que realmente o aniversário de Várzea do Poço era no dia 30. Então, como nós começamos a falar, o primeiro prefeito de Várzea do Poço foi Antônio Lopes Filho. Na época ele era tenente, por um acordo na emancipação que foi feita em Miguel Comum, que teve o aval da Câmara de Miguel Comum. Nós tínhamos dois representantes. Tinha seu Toninho, que era representante de Várzea do Poço também. E houve um desentendimento na escolha, porque o pessoal de Itapiranga queria que fosse Itapiranga emancipada, mas seu Toninho preferiu por Várzea do Poço. E aí surgiu a oportunidade de fazer um acordo para que Lopes fosse o primeiro prefeito e em seguida Juvenal. E aí o pessoal de Itapiranga não aceitou que fosse Lopes o primeiro prefeito. Aí seu Toninho fez com que Várzea do Poço fosse emancipada e não Itapiranga. E aí nós temos também que agradecer à Câmara de Miguel Comum, que inclusive eu tenho uma cópia da ata que emancipou o município de Várzea do Poço, emancipou, vírgula, que Miguel Comum liberou o município, aprovou para que Várzea do Poço se desmembrasse de lá.
E dentro das histórias aqui, muita coisa eu sei. Tem muita gente que confunde o que aconteceu em Vaz do Poço, os dados. Então os dados aqui sou eu. Tanto é que eu tô fazendo um livro que eu já disse na entrevista anterior, que eu tô fazendo um livro e quero fazer minuciosamente as datas para não haver confronto, porque nessas entrevistas que foram feitas anterior a essa minha, eu vi que houve alguns desencontros, não por falta de conhecimento, mas algumas trocas. Mas ainda ontem mesmo me ligaram para saber um pouco de Vaz do Poço, como é que começou, quem foi o primeiro prefeito, quais eram as datas de eleição e de posse. Então o primeiro prefeito foi em 15 de janeiro de 62, 15 de novembro de 62, e Lopes, que foi o tenente Antônio Lopes, candidato único, no dia 15 de março, porque naquela época era 15 de novembro e 15 de março. Com o advento da Constituição Federal, foi que passou a ser na primeira semana de outubro e na segunda, no caso de segundo turno, com a posse no 1º de janeiro. Então, até antes da Constituição Federal, as posses eram no dia 15 de março, com a eleição no dia 15 de novembro. Muito bem, Nelton. E aí, Nelton, como eu quero te perguntar agora sobre aí os seus 7 mandatos, como você falou em off comigo aqui, como vereador do município de Vaz do Poço. Fala um pouquinho aí, Nelton, das conquistas realizadas aí por você e também vereadores daquela época que estavam com você ali, lutando ali pelo crescimento de Vaz do Poço. Então conta um pouquinho aí dessa história, desses 7 anos aí de mandatos como vereador e as conquistas, também as lutas, as dificuldades aí de Nelton Rios como vereador, como político de Vaz do Poço. Giva, todos os meus projetos foram voltados para Vaz do Poço. Eu nunca tive ambição pessoal, certo? Durante esses 7 mandatos meus, uma das coisas que eu gosto e que é oportuno fazer agora reconhecer a história dos fundadores de Vaz do Poço. Então, antes dessa lei, desse projeto que eu fiz, Vaz do Poço tinha ruas com apelidos aí que de nada existia. O que é que eu fiz? Consultei pessoas antigas, os grandes fundadores aqui da época. Minha mãe foi uma das que sabia da história, meus tios, e eu fiz um levantamento, e as ruas que não tinham nomes, eu coloquei exatamente das pessoas que fizeram a história de Vaz do Poço. Foi até na administração de César. Leis eu fiz muitas, inclusive essa de denominação. Cheguei em Barra Nova, Nova Esperança, fiz a mesma coisa. Como eu estava falando com você antes dessa entrevista, nós chegamos no povoado de Barra Nova, tinha uma escola lá com o nome Escola Municipal Presidente Kennedy. Não tinha nada a ver um presidente dos Estados Unidos com o nome de uma escola em Vaz do Poço. Aí eu cheguei, fiz uma entrevista lá com as pessoas. Quem foi o primeiro professor de Barra Nova? Aí disseram, foi professor Laurentino Barreto dos Santos. Eu digo, pois eu vou alterar o nome dessa escola. E fiz o projeto de lei, foi aprovado o projeto de Barra Nova. Não foram colocadas as placas, que inclusive o povo hoje cobra muito isso. Recentemente em Nova Esperança, houve a alteração, a retirada do nome de uma escola, exatamente pela falta de placa da sinalização. Porque tem uma escola, Paulo Cassiano, que foi um dos homens que na época, para Vaz do Poço começar com o povoado, saía de casa em casa com o Juvenal, fazendo entrevista com o pessoal, convidando para participar da primeira feira livre, e de imediato, por falta de conhecimento, tiraram o nome do homenageado e colocaram uma pessoa que já estava homenageada, que foi professora Edith Araújo Cunha, com o seu marido Davi. Davi foi presidente do sindicato, ele teve a sua história como presidente do sindicato. A professora Edith foi professora, naquela época não existia o professor formado, era o professor leigo, e ela foi uma das primeiras professoras leigas que atuou no povoado Nova Esperança. Se não me engano, ela foi a primeira que teve um emprego oficial como professora. Porque você sabe que naquela época até tinham pessoas que eram professores, mas não tinham vínculo. Eu fui aluno da professora Clencina Moreira Rios, e ela não tinha nenhum vínculo com o município. E aí, até uma rua aqui, em homenagem a ela. Moisés Doido tem uma rua com o nome dele. O velho...
Poxa, foram vários, sei que foram vários. Quando você chegar aqui na cidade, que você tiver o nome de pessoas aqui, eu peguei do empresário da época, que era Felipe Franco, ao varredor de rua, cada um foi receber uma homenagem. E aí eu deixei no final de 2016, quando eu não fui bem sucedido como vice-prefeito, deixei um projeto de lei denominando o povoado de Itapuã, denominando o povoado de Itapemirim, que a praça tem o nome do pai de Gilson Telvino, e aqui na sede, e botaram uma pedra lá. Como os meus sucessores não buscam conhecer a história do município, está lá até hoje, mas com fé em Deus isso vai ser desengavetado um dia, porque, rapaz, nada melhor. Eu estava outro dia ouvindo as pessoas que moram fora da cidade. Nelto, parabéns, muito obrigado por ter homenageado meu pai, meu tio, meu avô. Então, quando você chega ali, as pessoas sabem de quem se tratava. Agora, uma escola, professor Presidente Kennedy, e aqui nós tínhamos rua que não tinha nada a ver com a coisa, e eu me empenhei com isso para fazer a história de Várzea do Poço, e ainda vou fazer. Existem coisas aqui, e posso lhe garantir que do desenvolvimento de Várzea do Poço, 30% dos serviços básicos aqui fui eu, sem ser vereador ainda, como foi o telefone de Várzea do Poço, Barra Nova e Itapuã, certo? Nova Esperança também, que na época eu pedi ao ministro Antônio Carlos, ele despachava e de imediato saía. Por exemplo, a TV Bahia, que nós estamos agora implantando aí no sistema digital, eu pedi a ele, com 10 dias o sistema estava implantado aqui, e eu não marcava audiência, eu ligava: ministro, que dia eu posso falar com o senhor? Na hora que você quiser. Eu ia lá e despachava na residência particular dele, eu não esperava para ser atendido em órgão público. Com o governador foi a mesma coisa, com o Embaçaí foi a mesma coisa, e graças a Deus o meu grau de relacionamento com os políticos é muito bom. E ainda sou um dos homens que gozei muita confiança dele. Por isso que eu consegui muita coisa para a Várzea do Poço. Tem pessoas que hoje dizem: não vamos deixar o grupo de ACM voltar para a Bahia, no caso da candidatura do neto dele. Rapaz, o que tem em Várzea do Poço hoje, fora a parte que Jutaí fez, porque quem fez a história de Várzea do Poço aqui, eu tenho sempre dito, como deputado federal, foi o Manuel Novaes e Jutaí. Entendeu? Então, nessa época, eu gozava da confiança deles e fazia de tudo. O primeiro projeto de energia que eu consegui com o governo Antônio Carlos foi o projeto da Lajinha. Estava eu, Apolônio, mineiro, e o cara da Coelba que veio para fazer o levantamento. Naquela época não existia aqueles equipamentos, e o cara mediu na perna, na tora. Foi o primeiro, o segundo foi Gitirânio. Daí eu aprendi o caminho e comecei a buscar as coisas para a Várzea do Poço. E graças a Deus me sinto feliz por isso. Você pode ver que eu nunca busquei nada de cunho pessoal. Tudo que eu faço é pensando em Várzea do Poço. Eu deito pensando em Várzea do Poço. Se acordar meia-noite é pensando em Várzea do Poço. E quando acordo é pensando o que eu vou fazer por Várzea do Poço. Porque o político, quando ele ama a sua cidade, Giva, ele tem que mostrar aquilo que ele gosta. Você tem que tratar a sua cidade como uma família. E a gente vê, nós vemos no celeiro político de Várzea do Poço, que é onde a gente conhece, muita gente aí só procurando brasa para a sua própria sardinha. Entendeu? E eu não. Eu estou aqui, graças a Deus, gosto de credibilidade. Fui homem que eu fiz oposição ao Antônio e a Terêncio. Hoje, o próprio Tonho, se for o caso, ele não vai querer tirar minhas qualidades. O próprio Terêncio não tirou minhas qualidades, entendeu? Mas no grupo onde eu pleiteei chegar a um degrau mais forte, não me deram essa oportunidade, que é isso que me deixa triste, que eu tenho certeza que se eu já tivesse sido prefeito de Várzea do Poço, ela estaria hoje bem melhor, porque a minha visão é uma visão de quem nunca pensou. Como eu disse para você, a Retran, o cara, mas rapaz, Retran em Várzea do Poço só tem Jacobina, Morro do Chapéu e Miguel Comum. E nós temos a Retran aqui há mais de 30 anos. Então eu deito já amanhã pensando o que é que eu vou fazer para Várzea do Poço. Eu tenho o costume às vezes eu ouço da minha própria família: painho, tu deixa de cuidar das tuas coisas para cuidar por Várzea do Poço. E isso acontece, porque eu sou apaixonado por isso aqui. Eu gostaria que todos os políticos, todos os vereadores que passaram pela Câmara
os que desejam que tivessem a mesma vocação política, porque política é vocação, viu, Giva? Não adianta você querer ser político se você não tem sangue político, não tem suor político, não gosta de gente. E política é isso, você tem que estar junto ao povo, você tem que ter carisma. Graças a Deus eu tenho amizade com todo mundo. Eu sei que tem alguém que não gosta de mim, porque eu não sou Jesus Cristo, mas a grande maioria reconhece os meus feitos por Várzea do Poço. E a minha tristeza é essa, de ainda não ter tido a oportunidade de chegar onde eu sonho. Repetindo que eu tenho certeza, se eu tivesse chegado, Várzea do Poço estaria hoje muito bem melhor, porque eu tenho meus projetos, eu tenho os meus pensamentos para com Várzea do Poço. Como eu ainda sou um cara novo, eu ainda tenho expectativa de um dia chegar lá. Eu tenho expectativa. Se eu chegar, nós todos vamos ver como será que ficará a nossa cidade. É isso aí. É o Várzea Live, um novo jeito de fazer comunicação. E Nelton Rios conversando com a gente, falando da história de Várzea do Poço, falando da sua história também. Não poderíamos deixar de falar com ele. A gente vê que Nelton fica muito emocionado em falar de Várzea do Poço. É uma pessoa que é apaixonada por Várzea do Poço, que ama Várzea do Poço. Sei que nós também amamos porque somos de Várzea do Poço, mas cada um tem o seu amor. De um jeito especial, e o Nelton tem um jeito especial dele de amar Várzea do Poço, como ele mesmo disse, né? Usou as palavras de manhã, meio-dia, tarde, à noite. Então é isso aí. Nelton, eu sei que se a gente fosse conversar aqui, Nelton, a gente teria muita coisa para conversar, muita coisa. Então deixa aí as tuas considerações finais. Se você quiser falar mais alguma coisa, Nelton, que quem sabe eu não te perguntei, eu não explanei, fique à vontade para que você possa fazer as suas considerações finais, desde já te agradecendo por esse bate-papo aqui através do Várzea Live. Giva, antes de fazer as considerações finais, eu esqueci de falar para você que eu fui presidente do Clube Campo Alegre. Esse clube foi criado por 10 pessoas na década de 80. Ele foi fundado em, se não me engano, 23 de junho de 1988. Foi uma equipe com 10. Foi Robert Val, Rivoge, o nosso saudoso Deraldo, o ex-prefeito Paulo, César, Dadinha, Carlinhos Contador, Lourinho e Nilton, que foi funcionário do Baneb aqui. Uma equipe de 10. Eles fizeram aquela parte dos quiosques, fizeram as piscinas, daí veio a eleição e o primeiro presidente oficial fui eu. Eu substituí aquela equipe e na primeira festa, que foi a festa de inauguração, a festa foi tão boa que nós contratamos a Banda Ouro e a renda da festa deu para comprar 300 sacos de cimento e 2.000 quilos de ferro. Aí eu comecei a construção da sede própria, da pista de dança, inclusive foi Gessé quem cavou os buracos. Como ali é uma área cheia de barro, eu fiz questão de cavar, teve buraco que Gessé cavou até 1,70 m para fazer as colunas, para montar a estrutura. E eu deixei ele na base de bater a laje. Aquele campo fui eu. Inclusive eu coloquei o nome de seu João Motorista por reconhecer que ele foi um dos homens também que fez história em Várzea do Poço, que ele tinha vários tipos de esporte. Eu coloquei o nome de seu João. Aquela murada ali que de frente a Luiz Carlos, ali fui eu. E daí foi passando outros. E como eu sempre digo a você que eu sempre busco história de Várzea do Poço, eu ontem, mexendo com meus arquivos, eu encontrei uma foto da inauguração do nosso Baneb, que foi feito em 14 de novembro de 1980. O primeiro telefone, que foi o telefone que tinha aqui na antiga prefeitura, que Pedro de Seu Plácido era o mensageiro, ligava para cá e mandava chamar e a pessoa ficava aguardando. Nós não tínhamos telefone residencial e tinha que ser feito nesse posto. E aí, no dia 1º de novembro, no dia 14 de novembro, foi inaugurado o Baneb e encontrei também uma foto aqui, ó, de quando foi pedido o asfaltamento da estrada que liga Várzea do Poço ao Paraíso. Aqui nós temos Nico, que foi prefeito de Várzea do Poço, Hélio Correia, que foi secretário de Transportes e Comunicações, Walter Andrade, que foi vice-prefeito, era cotado para ser prefeito, e o então governador Antônio Carlos Magrini. Foi nessa oportunidade que conseguiram o asfaltamento da BA 417.
E aí nós estamos aqui à disposição, se for agradecer, parabenizar a Várzea do Poço pelos seus 60 anos. Isso para mim é um motivo de muita alegria, porque, como disse, eu comecei a fazer, a participar das coisas desde criança. Eu lembro que quando foi para fazer o levantamento topográfico da rede de Paulo Afonso, o topógrafo ficava na casa de minha mãe. Aí eu despertei a curiosidade de ir com ele para o mato, daqui até Tapiranga, para vir com ele acompanhando, só para ver o crescimento de Várzea do Poço. Você vê desde quando que começou a minha paixão por Várzea do Poço. Hoje nós temos aí, eu consegui implantar energia na zona rural. Eu posso dizer aqui que 99% foi eu, só teve 2 projetos que não fui eu. Foi Terence que fez, foi um saindo de Barra Nova pelo Cotovelo, que foi parar lá em Itapuã, e uma na Lajinha 2, mas o restante todo aí fui eu. Agora tem os ramais que não me pediram, mas graças à rede que eu consegui, não chegaram 90%, mas graças à rede que eu pedi, todos foram beneficiados. E eu estou aqui para continuar a trabalhar, entendeu? Preparado para ver se no futuro eu posso ter essa chance, porque muita gente que não teve a história que eu tive, já teve essa oportunidade. E eu, que sou louco, sei que o Duque deseja fazer, não tive essa chance ainda. Mas espero em Deus que seja reconhecido um dia. Muito bem, é o Nelton Rios no Várzea Live, um novo jeito de fazer comunicação. Inclusive, viu, tudo isso que o Nelton tá falando aqui pra gente aqui, ele tem muitos documentos, viu? É porque ele não trouxe aqui os documentos aqui, tem muitos na casa dele, tem muito papel, tem muita coisa, de muitos benefícios que ele ajudou aqui a trazer para o município de Várzea do Poço. Então não é só ele estar falando, mas ele também tem muitos documentos aí de muitas coisas de Várzea do Poço. E como eu disse para Nelton aqui, a gente poderia falar muito, que eu sei que tem muita coisa de Várzea do Poço que Nelton conhece aí, de muitas ruas, como o Banco do Manebe que ele falou e tantas outras coisas em Várzea do Poço. Mas a gente quer agradecer a ele por esse momento especial, em poucos minutos a gente poder bater um papo sobre Várzea do Poço, Nelton, e falar realmente sobre a história do nosso município. Ô Giva, outra coisa que eu gosto de salientar é a política, ela deve ser vista nos períodos. Quando foi aberto o Fórum de Várzea do Poço, eu lembro que muitas cidades na região, outros municípios por aí, colocaram o nome do fórum com o nome do presidente do tribunal na época, que era Mário Albiani. E aí quando ele chegou aqui no dia da inauguração, para a possibilidade da instalação da comarca, eu perguntei até, e olha que eu era adversário ferrenho de Terêncio. Eu digo, desembargador, doutor Mário, como é que vai ser o nome do fórum? Eles, não, vocês escolhem aqui. Aí eu lembro que Terêncio ainda sugeriu um nome. Eu digo, não, Terêncio, eu já tenho um nome. Josefa de Carvalho Lopes. A sua mãe teve a história em Várzea do Poço, junto com seu pai, foram donos de cartório, então nada melhor do que homenagear. E olha que eu era adversário de Terêncio, certo? Mas você tem que fazer cada canto, cada coisa na sua coisa, né? Então, como ela foi funcionária do fórum, eu lembrei do nome dela, foi inaugurado até quando foi desativado, mas fica essa boa lembrança. Dona Josefa, que por sinal, o último telefone que eu consegui para Várzea do Poço na antiga linha fixa, ela disse, Nelton, eu tenho vontade de ter um telefone. Eu digo, dona Josefa, eu vou arranjar para a senhora. Era difícil, a gente comprava um telefone para ligar 2, 3 anos depois, porque era a empresa estatal. Aí eu digo, garanto que vou arrumar para a senhora. Eu digo, agora me dê seus dados, me dê sua data de nascimento. Eu lembro como hoje, eu sou do dia 9/9/1909 e nasci às 9 horas da manhã. Coincidentemente, o telefone dela é o 3639-2159, que é hoje o da Farmácia de Paraíso, que foi uma pessoa que ela, pode-se dizer, ajudou a criar e tinha como filho. Então eu me sinto feliz porque quando se trata da história de Várzea, você tem que valorizar todos que fizeram a sua história e não deixar de valorizar porque o cara foi contra, não, querer esconder os méritos do cara, não. O cara que trabalhou para mim, ele fez a história, todos fizeram história.
Lopes fez a história dele, foi o primeiro prefeito de Várzea do Poço, depois Juvenal fez, Zezinho fez durante seus 2 anos, Juvenal de volta, Nico, Juvenal de volta foi depois de Nico. Aí veio Tonho, veio Terence por 2 mandatos, Tonho por 2 mandatos. Então cada um deixou o seu alicerce. Então a gente não pode deixar de valorizar porque você não fazia parte do grupo político. Estamos aí à disposição e qualquer coisa, a gente se precisar de documentos, nós temos em casa, que inclusive as pessoas me procuram informações e eu não falo de boca. Eu vi até o anúncio que tá vindo aí, o saque móvel, né? Para expedição de documentos. Quando nós tínhamos o governo na mão, eu consegui trazer o saque aqui por 2 vezes, o saque imóvel por 2 vezes e o saque saúde por 1 vez. Mas estamos aí, qualquer coisa já sabe, estamos à disposição. Um abraço, Giva, um abraço, Agamenon e a Luede, apesar de não estar aqui. E que você do Várzea Live continue fazendo esse tipo de trabalho, que é para, como é que se diz? Expandir a história do nosso município, porque acho que Várzea do Poço precisa, agora ela precisa estar mais desenvolvida. Com fé em Deus, vamos ver se um dia isso acontece. Eu ainda tenho essa expectativa de que nós poderemos ser um município reconhecido. E tenho meus planos. É isso aí. É o Nelton Rios no Várzea Live, um novo jeito de fazer comunicação. Parabéns a Várzea do Poço por seus 60 anos de emancipação política. E não para por aí não, viu? Todos os dias a gente está trazendo história, uma pessoa está falando aqui sobre Várzea do Poço e estamos aí com nossas entrevistas e logo logo a gente também vai encerrar a nossa série de entrevistas. E é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está pensando aí em sua casa ou na sua cidade que você mora, que a gente, quem sabe, por que não entrevistou fulano, por que não entrevistou aquela pessoa? É porque teve muita gente que não aceitou, não topou, e outros quis fazer entrevista. Como nós temos aqui nosso querido Nelton Rios que topou. Então ele está falando aqui conosco. Mas aqueles que não quiseram, a gente também procura respeitar. Nelton, parece que esqueceu alguma coisa. Nelton, quer falar mais uma coisinha? Fica à vontade. Não, Giva, aqui que às vezes a política, como eu disse a vocês, às vezes a gente é injustiçado. Veja, outro dia eu tava falando com uma pessoa que disse: rapaz, não vou votar em Nelton não, porque o cara não tem nenhum carro. Quer dizer, esquece que a gente luta para trabalhar pelo município independente. Vai ver que se eu tivesse comprado um carro quando eu fui presidente da Câmara, dizia: o cara não tinha nada, já comprou um carro. Então, quando eu devolvi 54 mil reais para o município, alguns colegas disseram: rapaz, vamos fazer um racha desse dinheiro, que dinheiro público não se devolve. Eu digo: não, mãe, você vai me chamar de ladrão. Então o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso, porque o dinheiro é do município. E devolvi 54 mil, não tenho o menor arrependimento de ter feito isso, porque minha mãe me ensinou a ser honesto, e esse exemplo eu vou dar para os meus filhos. Então, durante a minha trajetória política, eu tive uma preocupação, que foi formar os meus filhos. Entendeu? Porque a gente vê que tem muita gente que passou pela história de Várzea do Poço e que não deixou esse histórico. Então, hoje eu tenho em casa um arquiteto, eu tenho um administrador e tenho uma bacharela em Direito. De agora em diante é que eu vou passar a cuidar da minha vida, mas a minha prioridade era cuidar de Várzea do Poço e cuidar dos meus filhos, fazer com que eles chegassem onde chegaram. E como eles já chegaram onde chegaram, cabe agora já fazer como outro. Eu já dei as pernas, eles que vão andar. Mas agora a minha prioridade é continuar lutando por Várzea do Poço. Um abraço, Várzea do Poço. É o Várzea Live, um novo jeito de fazer comunicação.